Olá pessoal, vamos iniciar mais uma vídeo resolução falando aí sobre dinâmica. Lembrando que essa questão é do ano de 2015, se você for procurar essa questão aqui, ela é a questão 45, como estou sinalizando aqui. Vamos então à leitura do enunciado e observe, questão bastante extensa, mas vamos utilizar a estratégia de exclusão aí. Vamos à leitura do enunciado e vamos resolver para você compreender o que eu estou falando. Que diz o seguinte, ó, a mecânica clássica se baseia em três leis fundamentais estabelecidas por Sir Isaac Newton. Viveu de 1642 a 1727 e apresentadas pela primeira vez em 1686, na sua obra aqui, ó, Os Princípios Matemáticos da Filosofia Natural, dando aqui no português, né? Usualmente chamada de Principia. Com relação às leis de Newton, podemos afirmar aqui. Então, nós temos essas três afirmativas. Vamos analisar uma aqui cada vez. E aí vamos já eliminando as escolhas aqui erradas. Observe que todas elas aqui estão se referindo às alternativas corretas. Nenhuma está se referindo a alternativas falsas, né? Então vamos lá. Ó. Que diz o seguinte, a primeira afirmativa aqui, o que eu estou sinalizando. Uma das consequências da primeira lei é o fato de que qualquer variação do vetor velocidade em relação a um referencial inercial, ou seja, qualquer aceleração deve estar associado à ação de forças. Bom, pessoal, vamos explicar que isso daqui é verdadeiro. Se você observar, a primeira lei de Newton está relacionada aqui à força resultante. Força resultante aqui, ó, é a massa vezes a aceleração. Então, ó, nós só temos aí uma aceleração quando nós temos aí uma força envolvida em determinado sistema. Então, ó, por exemplo, se eu tivesse aqui um bloco Bzinho aqui ó, no solo, um referencial. Só ocorreria uma aceleração nesse conjunto se, por exemplo, nós tivéssemos aqui ó, uma força qualquer aqui, ó, F, sendo implementada aqui. Ó, eu botei uma força diagonal, né, para movimentar esse bloco aqui. Ó. Então, aí nós teríamos uma aceleração. Aceleração seria constante e diferente aí de zero. Então, pessoal, eu mostro que isso daqui é verdade com esse argumento. Mas para reforçar mais ainda, a gente sabe ó, que quando o sistema aí não tem força aplicada aqui, ó, seria essa mesma situação. Então, a nossa força resultante aqui é nula. E aí, pessoal, quando a força resultante é nula, o sistema ele se comporta da seguinte forma. A velocidade aí é constante, né? Ou seja, força resultante, se somente se a velocidade aqui é constante. E nessa situação aqui, pessoal, de velocidade constante, o sistema ou ele está em repouso ou em movimento retilíneo uniforme, né? E ainda para reforçar ainda esse nosso argumento aqui, de que a minha força resultante, nós temos o seguinte enunciado que diz que todo o corpo continua no estado de repouso ou de movimento retilíneo uniforme, a menos que seja obrigado a mudá-lo por forças a ele aplicadas. Ok? Então, ó, com isso, está todo aqui o embasamento mostrando que realmente qualquer aceleração deve estar associada à ação de força. Eu deixei bem claro aqui ó, que a menos que seja obrigado a mudá-lo por forças a ele aplicadas, ok? Se não tiver forças aplicadas aqui ao corpo, então a força resultante é nula no sistema. Somente se isso ocorre se a velocidade é constante. A velocidade sendo constante, o sistema está em movimento, vou escrever aqui, repouso ou em movimento retilíneo uniforme. Com isso, pessoal, eu sei que é verdadeira, que minha afirmativa 1. E aí, ó, já vem para as escolhas aqui, ó. Que diz o seguinte, a letra A, somente a afirmativa 2 está correta, ó. Negativo. Observe bem, ó, já vi que a afirmativa 1 é verdadeira. B, somente a afirmativa 3 está correta. Negativo também, errado. Já eliminei duas, né?
Se tiver que chutar aqui, a probabilidade de aumentar e já melhora. Aí, ó, observo que a C e a D tem a 1, então eu tenho que analisar ainda a 2 e a 3. A letra E, em consequência, aí, né, diz que somente as afirmativas 2 e 3 estão corretas. A gente viu que a afirmativa 1 também está correta, então essa daqui está errada, ok? Então, pessoal, observe aqui, ó, que a gente vai analisar apenas uma, né? Não, a gente vai analisar a 2 e a 3 ainda, mas observe o seguinte, ó, que só com mais uma, ó, se eu analisar aqui a afirmativa 2 e ela for falsa, isso quer dizer que a minha alternativa correta é a letra D. Da mesma forma, se eu analisar agora de primeira a afirmativa 3 e ela for falsa, a minha escolha correta vai ser a letra C. Então vamos lá, afirmativa 2, essa daqui, ó. Vou até escrever aqui, ó, afirmativa 1, e aqui, ó, seria com relação à afirmativa 2 aqui, ó. Diz o seguinte: a segunda lei, conhecida como princípio fundamental da dinâmica, estabelece que a aceleração de um corpo submetido a uma força externa resultante é diretamente proporcional à sua massa. Bom, pessoal, então analisando aqui matematicamente a segunda lei de Newton, diz que a força resultante, já escrevi aqui em cima, é a massa vezes a aceleração. Destrinchando mais ainda, a gente sabe, ó, que isso daqui no sistema internacional é quilogramas, e aqui, pessoal, é metros por segundo ao quadrado. A junção dessas duas unidades dá o Nzão, que é o Newton. Então, pessoal, para a gente verificar aqui a velocidade daqui, ó, que elas são diretamente proporcional, se as duas grandezas, massa e aceleração, elas se comportam diretamente proporcional, vou fazer o seguinte, ó, vou escrever aqui, ó, da seguinte forma, vou fazer um rearranjo aqui na forma, que aí fica até mais fácil a gente analisar. Ó. Força resultante, aceleração igual a força resultante dividido pela massa. Vamos observar aqui, ó, se eu pegar essa massa M e dobrar o valor dela, se eu pegar aqui, ó, segunda situação, é a força resultante e dobrar aqui a massa. O que vai acontecer com a minha aceleração? Observe, aumentei a massa aqui. O que acontece com a minha aceleração? Ela cai, né? Ela diminui. Aí, da mesma forma, se eu pegar, diminuir essa massa, pessoal, o que acontece com a aceleração? Ponto e vírgula aqui novamente. A aceleração está aqui igual a força resultante. Igual a força resultante. Vou dividir por 2, ó, m sobre 2. O que é diminuir a minha massa, diminuir a massa. O que aconteceu com a minha aceleração? Aumentou. Então observe, duas grandezas inversamente proporcional. Uma está aumentando enquanto a outra diminui. Se essa aqui é a nosso referencial aqui, que eu peguei a massa, diminui, a aceleração aumenta. Né? Então você observa que a afirmativa 2 ela é falsa. Dessa forma, pessoal, posso já responder aqui, ó. Diz que a letra C, somente as afirmativas 1 e 2 estão corretas. Eu vi que a 2 é falsa, então eu posso eliminar aqui a letra C de casa e marcar a alternativa correta. Na prova, eu marcaria a letra D e partiria para outra. Mas vamos continuar aqui a resolução da terceira afirmativa, que diz o seguinte: as forças que atuam em um corpo originam-se em outros corpos, que constituem sua vizinhança. Uma força é apenas o resultado da interação mútua entre dois corpos. Assim, de acordo com a terceira lei, é impossível de existir uma única força isolada. Bom, pessoal, vou separar aqui novamente. Então, a afirmativa 3 diz isso daqui. Ó. Se eu tiver aqui, ó, um corpo A, botei aqui, interagindo com o corpo B, aqui, a minha força que o corpo B exerce no corpo A vai estar aqui, ó, no corpo A, ok? Não vai estar no corpo diferente do que está exercendo, ou seja, que força que B exerce em A. Posso escrever aqui, ó. A força que o corpo A exerce sobre B vai estar no corpo B. Então, força que A exerce aqui no corpo B. Então, as forças de ação e reação estão em corpos diferentes. Né? Então, observe, ó, nesse exemplo que eu mostrei para vocês, ó,
Essas forças aqui, ó, têm sentidos opostos, ó. A força que o corpo A exerce no corpo B está aqui para a direita, né? No sentido aqui da esquerda para a direita. Estou sinalizando aqui. Enquanto que a força que o corpo B interage aqui, reage aqui no corpo A, está da direita para a esquerda, como estou sinalizando aqui. Outra situação, as direções são iguais, ou seja, as forças estão aqui na direção horizontal. Os módulos aqui são iguais dessas forças. E, como já falou aqui no enunciado, atuam em corpos diferentes. Pessoal, isso quer dizer, a afirmativa 3, realmente ela é verdadeira, pessoal. As forças que atuam em um corpo originam-se em outros corpos, que constituem sua vizinhança. Uma força é apenas o resultado da interação mútua entre dois corpos. Assim, de acordo com a terceira lei, é impossível existir uma única força isolada. Ok, pessoal? Nossa alternativa aqui correta, letra D de dado. Espero que os senhores tenham compreendido essa resolução e até a próxima.